Amados irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler apenas, a priori, o versículo de número 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas o versículo de número 20. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Novamente, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela nossa escola bíblica dominical, pelo nosso culto matutino, agradecemos pelas nossas crianças, ó Deus, pela vida dos nossos adolescentes, jovens, pelos pais, avós que estão aqui, por todos, ó Deus. E pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração através da sua mensagem, que nós possamos nos abrir, o Senhor que está à porta, batendo, que possamos ouvir a tua voz, o Senhor está chamando, que o Senhor possa entrar, o Senhor está nos pedindo para entrar, e que o Senhor possa cear conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu sei que nós estamos num contexto de escola bíblica dominical, e confesso que com todas as minhas forças, procurei de alguma maneira preparar um estudo, mas o meu coração se inclinou em trazer uma mensagem expositiva para os irmãos, e quero combinar essa mensagem com uma aula. Então eu quero convidá-los a fazer uma caminhada comigo, uma jornada sobre a Bíblia, até voltarmos ao texto de Apocalipse capítulo 3, versículo número 20. O tema da minha mensagem nessa manhã é: inspire-se, inspire-se, seja íntimo de Deus. Eu estou convencido que nos nossos dias precisamos ter um grau de intimidade a mais com Deus. Eu estou convencido que nos nossos dias nós precisamos conhecer a Deus profundamente e termos comunhão com Ele, termos intimidade com Ele. Muitos talvez conheçam a Deus de ouvir falar, conheça Deus de estudar sobre as coisas reveladas de Deus. Talvez você conheça a teologia na sua profundidade, mas o que Deus requer de nós é que, além do conhecimento a respeito dEle, sejamos íntimos dEle. Por isso, eu quero fazer um sobrevoo nas Sagradas Escrituras e mostrar a história de alguns homens e de alguns momentos do povo de Israel, de homens que viveram acima de qualquer situação e mantiveram uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, mantiveram o seu coração apegado em Deus, independente da circunstância e do momento que ele estava passando. A história bíblica nos relata a vida de homens que eram íntimos de Deus, que mantinham uma vida de aproximação, de relacionamento intenso com Deus Todo-Poderoso. Observe comigo que na história bíblica, e eu me lembro da história de um homem que está em Gênesis capítulo 32, a partir do número 20, melhor dizendo, Gênesis 5, a partir do versículo de número 22. Conta a história de um homem chamado Enoque. A Bíblia não fala quem ele era, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Este homem tinha, mesmo naquele tempo em que os homens estavam distantes de Deus, ele buscou a Deus ao ponto da Bíblia afirmar que Enoque andou com Deus e não se viu mais entre nós. Um homem que gozava de uma intimidade profunda, intensa com Deus, experimentou Deus no seu íntimo. Pouco mais à frente, em Gênesis capítulo 6, nós vemos um homem que era tão íntimo de Deus, seu nome era Noé, que o Senhor deu a ele o compromisso, a responsabilidade de construir uma arca.
e revelou a este homem o que iria acontecer acerca do dilúvio. E ele creu, ele tinha intimidade com Deus. Quando ninguém mais cria, ele creu que Deus faria chover e construiu a arca, íntimo de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando temos intimidade com Deus, Deus revela coisas grandiosas para nós, como revelou a Noé. E não somente isso, história bíblica, depois de Noé, nós temos um homem de extrema importância, seu nome é Abraão. Eu já falei sobre Abraão aqui, já preguei sobre Abraão, mas a definição de Abraão é que ele creu na promessa e viu a ação de Deus, da provisão de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele confiava no Senhor, de tal modo que o filho da promessa, Isaque, após ter nascido, crescido, o Senhor diz a Abraão: vai sacrificar o teu filho. Que grau de intimidade é essa? E ele foi, e Deus então proveu o cordeiro, e ele não sacrificou o seu filho. Homens que ousaram ser íntimos de Deus, devem inspirar o nosso coração. A partir de Gênesis capítulo 12, nós temos a história de Abraão, e toda a sua vida nos revela que ele era íntimo de Deus. Ele creu, quando ninguém mais cria. Isaque cresce, é o filho da promessa. Abraão tem primeiro Ismael, filho dele com a sua serva Agar. Depois ele tem Isaque, filho dele com a sua esposa legítima, Sara. A promessa de Deus é para Isaque. Isaque também foi um homem que creu, que acreditou, que confiou em Deus Todo-Poderoso, manteve um relacionamento com Deus. Isaque tem 2 filhos, um se chama Esaú, o outro se chama Jacó. Esaú vai sair da história aqui e vai aparecer só depois. A história continua com Jacó, seu nome enganador, seu nome mentiroso, foge, engana o próprio pai, foge do seu irmão, rouba a bênção da primogenitura. Jacó teve um encontro com Deus, num lugar chamado Val de Jaboque, e saiu dali não apenas mancando de uma das suas pernas, mas saiu dali íntimo de Deus. Íntimo de Deus, porque quando Deus nos encontra, Ele marca a nossa vida de maneira indelével, Ele marca o nosso coração como nunca outrora. Ele se levanta do Val de Jaboque e sai do Val de Jaboque, e ali ele passa a ter intimidade com Deus. Ensina os seus filhos. Mas um dos seus filhos se destaca, seu nome é José. José, filho de Jacó. José é o filho amado de Jacó. Jacó ensinou tudo a respeito de Deus para José. Seus irmãos tinham ciúmes dele. Agora observe que Jacó, mesmo quando ele passou por diversas dificuldades, ele confiou em Deus e transmite isso a José. E José, quando passa pelas dificuldades, ele continua tendo intimidade com Deus. Porque muitos, quando vêm as lutas, as provações, acabam se distanciando de Deus. Agora, quando a gente olha para a vida de José, foi jogado numa cisterna, continuou íntimo de Deus. Não somente isso, foi vendido como escravo, continuou íntimo de Deus. Foi trabalhar na casa de Potifar, continuou íntimo de Deus. Foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, continuou sendo íntimo de Deus. Foi jogado na prisão no Egito, continuou sendo íntimo de Deus. Foi esquecido na prisão, continuou sendo íntimo de Deus. Foi levado até a presença do governador do faraó, continuou sendo íntimo de Deus. Foi colocado como governador do Egito, continuou sendo íntimo de Deus. Independente das circunstâncias da vida, José continuou sendo íntimo de Deus. É assim que tem que nos inspirar. É essa história que tem que trazer ao nosso coração, essa inspiração de sermos íntimos de Deus, independente das circunstâncias da vida. 400 anos se passam
depois da morte de José. O povo de Israel que ficou no Egito, cresce, se multiplica, se torna escravo, 400 anos. Resolveram buscar o Senhor Deus, porque Deus não desampara o seu povo. Deus ouve a oração do seu povo. Surge um menino, surge um homem nessa história, chamado Moisés. A vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 partes. 40 anos ele viveu dentro do palácio de Faraó, criado como filho da filha de Faraó, era um príncipe. Um homem letrado, conheceu a ciência. Mas quando Deus chama, Deus muda a história da nossa vida. Deus precisou levar Moisés para o deserto, e ele vai passar 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, Deus tirando o Egito do coração de Moisés, e mostrando para ele que ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus se revela a Moisés, intimidade com Deus. A partir dali, quando ele tem aquele encontro com Deus, através da sarça ardente, Moisés muda. Ele sai dali transformado. A partir dali, sua vida é conduzida por Deus. Ele volta ao Egito, tira o seu povo, o povo de Deus do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e os 40 anos restantes da sua vida é destinado a conduzir um povo de dura serviço no deserto. Ele morre com 120 anos, 40 anos dentro do palácio, 40 anos vivendo no deserto, e 40 anos liderando o povo de Deus no deserto. Íntimo de Deus, sua vida tinha um propósito, e ele entendeu, porque ele era íntimo de Deus. Após a morte de Moisés, o povo fica meio desesperado: o que será de nós? Deus não nos decepciona, Ele nunca deixa o seu povo sozinho. Deus levantou um homem chamado Josué. Josué andou com Moisés, Josué aprendeu com Moisés o que é ser íntimo de Deus. Eles atravessam o rio Jordão, um milagre extraordinário, entra na terra prometida, Canaã, conquista aquela terra, eles guerreiam, as muralhas de Jericó caem, eles vão conquistando cidades após cidades, e Deus vai entregando aquela terra para o seu povo, cumprindo a sua palavra. Josué se tornou um grande líder, íntimo de Deus. Inicia-se em Josué o período em que a gente estuda lá na sala de panorama bíblico, no Antigo Testamento, inicia-se o período dos juízes. Cerca de 380 anos a 400 anos. O período de juízes é caracterizado por um ciclo vicioso. Buscam a Deus, prosperam, se esquecem de Deus, se tornam escravos de outros povos, se arrependem, Deus os livra, eles se esquecem de Deus e continua tudo de novo. Podemos citar alguns dos juízes famosos desse tempo: Otiniel, que sucedeu Josué, Gideão, Jefté, Sansão. Agora, o último juiz que a Bíblia apresenta é um menino chamado Samuel, e que nós conhecemos a história, filho de Ana, o filho da promessa. Ana não podia ter filhos, ora ao Senhor, Deus abre o seu ventre, e o filho que Deus dá a ela, ela consagra ao Senhor, e Samuel se torna o juiz, o último juiz da Bíblia. Esse período dos juízes, conhecido também como o período de teocracia, muda com Samuel. Samuel se torna o último juiz e o primeiro profeta da Bíblia. Nesse período, há uma transição de sistema de governo, de teocracia para a monarquia. O povo de Israel olha para as outras nações e diz: nós queremos ter um rei como as outras nações. E a situação foi tão dura para Samuel, que era íntimo de Deus, ao ponto de Deus falar para Samuel: Samuel, não se preocupe, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Não se preocupe, deixe que o povo escolha o rei que eles querem. Eles então, da tribo de Benjamim, um homem alto, forte, valente, é consagrado rei. Seu nome? Saul. Saul vai reinar durante 40 anos.
Começou bem, terminou mal. Não foi íntimo de Deus, abandonou a Deus, se esqueceu de Deus. Por causa disso, o reino foi tirado dele e da sua descendência. Mas Deus, lá longe, lá no campo, tinha um menininho, ruivo, que cuidava das ovelhas de seus pais. Seu nome é Davi. Desde a sua simplicidade, desde a sua adolescência, ele se torna íntimo de Deus. Ele ora ao Senhor. Ele é um homem consagrado. Samuel unge ele como rei. Ele passa um tempo com Saul. Ele é perseguido por Saul, mas ele não levanta a mão contra o seu rei, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Quando ele peca e tenta de todas as maneiras esconder o seu pecado, e Deus manda um profeta chamado Natã para acusá-lo. Ele, na posição de rei, poderia mandar matar o profeta e calar a boca de todo mundo. Ele se submete à disciplina de Deus, íntimo de Deus. 40 anos vai durar o reinado de Davi. 40 anos. Quando ele morre, quem assume o trono é o seu filho Salomão. E Salomão está diante de um grande dilema. Ele tem que tomar uma decisão. Ele precisa dar uma resposta sábia para uma situação que se encontra. Ele ora a Deus, porque ele aprendeu que o seu pai era íntimo de Deus e que ele precisava ser íntimo de Deus. Deus dá a este homem sabedoria. Ele pede e o Senhor diz para ele: o que você pediu eu vou te dar, Salomão. Ele diz: eu quero sabedoria. Com a sabedoria veio a prosperidade, com a sabedoria veio a riqueza. Ele se torna um homem conhecido mundialmente. A nação de Israel alcança o seu apogeu, a monarquia alcança o seu apogeu com Salomão. Ele constrói o templo, a casa de Deus, o seu palácio. Todos queriam conhecer a sabedoria de Salomão. Salomão, no final da sua vida, num período da sua vida, melhor dizendo, se esqueceu de Deus. O braço forte do Senhor veio sobre ele. Porque quando ele morre, quem assume o poder é o seu filho Roboão. Nós estamos em meados no ano 951 a.C. A nação de Israel passou 120 anos, 3 reis, cada um reinou 40 anos, um povo unido, as 12 tribos formando uma nação. Mas Roboão não era íntimo de Deus. Roboão colocou os pés pelas mãos, acabou com tudo, e o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Falei isso quinta-feira. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte saiu e formou uma nação, capital de Samaria. 10 tribos no norte. 2 tribos ficaram no sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas o pessoal do norte tinha que vir para o sul, para poder cultuar a Deus, porque o templo estava no sul. É a partir daí, por uma questão política, começa a nascer em Israel a idolatria. Oficializaram a adoração a Baal, implantaram a adoração a Baal. O reino de Israel teve 18 reis, o reino do norte, todos ruins. Mataram os profetas de Deus. Deus mandou os profetas para profetizarem naquela nação, e sabe o que eles fizeram? Mataram os profetas. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Elias profetizou no norte, Jonas profetizou no norte, Amós profetizou no norte, Oséias profetizou no norte. Surge então uma grande potência, os assírios, junto com os egípcios e depois com os caldeus. Os assírios invadem o reino do norte, isso no ano 722 a.C. Sargão II, comandante do império da Síria, invadiu o reino do norte, exterminou 10 tribos de Israel. Arrancavam as peles e deixavam que eles fossem queimados vivos à luz do sol, arrancavam suas línguas, e aqueles que ficaram ainda, que sobraram depois dessa matança tão terrível, eles então miscigenaram aquele povo.
vão dar origem a um povo chamado samaritanos, que nós vamos ver depois lá com Jesus Cristo. O reino do norte é exterminado, isso no ano 722. Mas quando voltamos os nossos olhos para o reino do sul era um reino que teve 20 reis, 8 foram bons, pregaram a volta de Deus, estabeleceram a lei do Senhor, vamos voltar para o caminho do Senhor, vamos fazer uma reforma, mas também abandonaram a Deus. Depois de que o norte foi exterminado pela Síria, passa-se 120 anos aproximadamente, ano 612, 3 grandes impérios surgem, a Síria, Egito e os caldeus. Os caldeus já dominam a Síria, venceram a batalha, eles avançam contra os egípcios, e Judá está no meio. Judá é um puxadinho do Egito, eles invadem o Egito, e depois vão invadir Judá. 606 é a primeira invasão, 589 é a segunda, até que vem a invasão definitiva em 586, Nabucodonosor destrói o templo que foi construído por Salomão, destrói o palácio. Tamanha era a riqueza que havia dentro do templo que Salomão construiu, e o palácio que Salomão construiu, que os historiadores dizem que nessa época, o ouro ficou mais barato que a prata. O povo de Deus é levado para o cativeiro, 70 anos, porque perderam a intimidade com Deus. Mas Deus reserva para si sempre alguns homens, e lá no cativeiro babilônico, nós vamos ver que alguns homens se manteram firmes em Deus, mesmo em terra estranha. Cito alguns deles: Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, homens que foram íntimos de Deus, experimentaram o livramento de Deus, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, e depois Daniel, quando é jogado na cova dos leões. Nem o fogo e nem os leões é capaz de tocar um homem que é íntimo de Deus. O império babilônico cai, surge um império dos medos e dos persas, e é com o império dos medos e dos persas que Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele permite que a nação volte para a sua terra. E aí nós temos profecias de Joel, nós temos as profecias de Isaías, de Miqueias, de Naum, de Sofonias, de Jeremias, de Abacuque. Quando o povo volta para uma terra que está abandonada há 70 anos, outros povos ocupavam aquele lugar, reconstroem as muralhas com Neemias, reconstrói o templo com Esdras e com Zorobabel. O templo não tem mais aquela pompa toda que tinha com Salomão, e é nesse contexto que o povo volta a buscar o Senhor, na humildade. E aí parece que a Bíblia dá uma pausa, se encerra aí o Antigo Testamento. Nós só vamos dar um salto de 400 anos e vamos para o Novo Testamento. Esse período conhecido como período interbíblico, neotestamentário, ou melhor dizendo, intertestamentário. Entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos se passam, o mundo muda. 400 anos, muita coisa muda. Não é mais o império dos medos e dos persas, eles foram conquistados pelo império dos gregos. Alexandre o Grande conquista inclusive a região da Judéia. Quando Alexandre o Grande morre e o seu reino é dividido nos seus 4 grandes generais, e surgem 2 povos, os Ptolomeus e os Seleucidas. Todos eles foram maus por judeus que voltaram da Babilônia. Há várias revoltas dentro de Israel para retornar para si a nação, nenhuma prospera. Surge um movimento que foi um avivamento, chamado do movimento dos fariseus. A gente olha lá em Jesus, não pastor, como que pode? Esses fariseus sempre foi contra Jesus, mas no início deles, foram de homens consagrados a Deus, que queriam uma intimidade com Deus. Até que Pompeu conquista toda a região da Judéia, e aí nós temos
quando chegamos no Novo Testamento, depois de 400 anos, o Império Romano. O Império Romano. É nesse período que vai nascer aquele que vai mudar a história das nossas vidas. Seu nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu nesse contexto. E Jesus veio para nos salvar e nos mostrar que é possível ser íntimo de Deus. O seu ministério mostra isso. Sua vida, seu ministério, nos leva a aprender o valor da intimidade com Deus. Jesus orava e fazia a vontade do Pai. Ele era íntimo de Deus, ao ponto de, quando ele estava já angustiado por causa da morte que ele iria ter que sofrer, ele vai até o jardim de Getsêmani e ora ao Pai, dizendo: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a importância da oração e trazendo para nós que é através da oração que gera-se intimidade no nosso coração com Deus. Jesus escolheu 12 homens, os denominou apóstolos, ensinou esses homens a importância da intimidade com Deus. Todo o ministério de Jesus foi para ensinar o valor da oração. Após a sua morte, a sua ressurreição, lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus faz uma promessa daqueles homens dizendo: olha, vocês receberão o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo levou esses homens a viverem uma íntima comunhão com Deus. É aqui que se inicia a história da igreja cristã. No Novo Testamento, os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, são dedicados a falar da vida de Jesus, do ministério de Jesus, Jesus plantando o reino dele nesta terra, sua vida, sua morte e a ressurreição, e a promessa de que um dia ele vai voltar. Mas em Atos inicia a história da igreja, a igreja que Jesus plantou, os discípulos cheios do Espírito Santo saem dali para o mundo para pregar o Evangelho. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento que narra o início da igreja, mas não narra o fim da igreja. O livro de Atos nunca terminou e continua sendo escrito por aqueles homens e mulheres que são íntimos de Deus. Um desses homens, vale a gente destacar, é a vida do apóstolo Paulo. Se converteu em Atos capítulo 9, um homem que experimentou ser íntimo de Deus, teve intimidade com Deus. Após o nosso Senhor Jesus Cristo, talvez o mais importante no cristianismo, escreveu 13 cartas, plantou várias igrejas, e mesmo quando estava no corredor da morte, mostrou-se, quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Podemos citar o apóstolo Pedro, podemos citar o apóstolo João. A propósito, João foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Ele escreveu este livro através de uma visão que ele recebeu quando estava preso na ilha de Pátimos por volta do ano 85 depois de Cristo. João escreveu, e o texto de Apocalipse diz o que ele viu e o que ele ouviu, e ele traz a mensagem para a igreja, ali sendo representada pelas 7 igrejas da Ásia. Ele vai falar para a igreja de Tiatira, para a igreja de Pérgamo, ele vai falar para as 7 igrejas, Laodiceia. Ele traz a mensagem do Senhor. Esse texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, é uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade importante, foi fundada por Antíoco da Síria, por volta do ano 250 a.C. Essa cidade teve uma grande proeminência, era uma cidade muito rica, próspera, todos gostariam de morar em Laodiceia. Laodiceia havia banqueiros, e havia indústrias, havia, melhor dizendo, indústrias de tecidos, havia em Laodiceia medicina muito avançada,
e além do mais, era conhecida pelas suas águas térmicas. A igreja estava exatamente neste contexto, de uma igreja, de uma cidade próspera. Mas a palavra de Deus para a igreja de Laodiceia, que está na cidade de Laodiceia, é que ela havia perdido sua intimidade com Deus. Por isso que o contexto de Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, é um contexto de exortação, de chacoalhar a igreja. Jesus está chamando a atenção da igreja, isso fica claro. Nos versos 14 a 21, essa palavra dirigida à igreja de Laodiceia, é um chacoalhão. Era uma igreja, uma cidade próspera, uma igreja próspera, mas essa carta nos apresenta que essa igreja tinha 3 problemas. Essa igreja tinha 3 problemas dentro dela. E se nós filmarmos o nosso coração, muitas vezes isso está dentro de nós. Se nós filmarmos o nosso coração e sermos sinceros, às vezes a gente comete os mesmos erros de Laodiceia. E isso nos leva a perder a nossa intimidade com Deus. Primeiro problema que essa igreja tinha, ela tinha uma falta de interesse por Deus. A palavra grega que aparece é descaso, desdém, falta de consideração. Olha lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma igreja indiferente com o que acontecia. Vou, não vou na igreja, tanto faz. Você é crente? Sou, quando me convém, quando não sou, quando não me convém eu não sou. Essa igreja, ela perdeu exatamente isso, ela perdeu o fervor, ela perdeu a alegria, ela perdeu o prazer de pertencer a Deus, ela perdeu o prazer de ter comunhão com Deus. Orar, só no culto e olha lá. Ler a Bíblia, só quando o pastor manda abrir e olha lá. Porque se ele mandar abrir nesses profetas, Naum, Abacuque, Sofonias, eu não vou abrir porque eu nem sei onde fica. E esses irmãos dessa igreja haviam perdido compromisso com Deus. Não há compromisso com Deus, não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo para orar ao Senhor. Queridos, nessa manhã eu quero dizer que teologia sem vida, conhecimento sem prática, pode ser a causa da indiferença, do esfriamento, do desdém espiritual. E às vezes quando a gente coloca em grau de importância as coisas na nossa vida, a gente coloca a espiritualidade lá embaixo. Se der tempo, se der tempo. Então Jesus está chamando a atenção dessa igreja, para que eles prestem atenção. Eles estão perdendo a intimidade com Deus por causa disso, falta de interesse da palavra do Senhor. Agora há um segundo problema nessa igreja. Qual que é? A prepotência. A prepotência, isso fica claro, olha o verso de número 17. Pois dizes, João, que recebeu do Senhor Jesus a mensagem, está escrevendo, vocês estão falando, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que palavra dura. A igreja batia no peito e dizia, nós temos tudo, cidade boa, igreja boa, a gente vai ficar aí tendo que fazer jejum por quê? Tendo que vir em reunião de oração por quê? Tendo que ler a Bíblia por quê? Nós já temos tudo. Era uma igreja prepotente, orgulho, altivez, desprezo, principalmente com o pobre, ou com o próximo, porque nessa igreja fazia-se grupinhos, os mais abastados, os menos abastados, essa coisa toda. O Senhor Jesus olha para essa igreja e diz, vocês estão se achando rico? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês são pobres, são cegos, são nus, isso nada vale. Então isso é um perigo que muitas vezes a gente corre. Os crentes de Laodiceia chegaram a uma conclusão que não precisavam mais de Deus. Podemos fazer as coisas aqui sem a ajuda de Deus aqui, vamos caminhar, a gente tem tudo. Situação econômica deles era boa.
Agora o dinheiro se tornou o Deus deles. E aqui tem uma coisa interessante para nós, tem que filmar o nosso coração. O enriquecimento sem temor do Senhor leva a uma atitude de arrogância, chegando mesmo a se isolar da comunidade e da igreja. A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. As bênçãos materiais, a prosperidade financeira é para a gente usufruir e ter um coração generoso na obra do Senhor, ajudar o próximo, abençoar. Mas ela não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Era uma igreja prepotente. Agora, o terceiro problema. Observe comigo agora, o verso de número 20. O Senhor da igreja está do lado de dentro ou está do lado de fora? Fora. Eis que estou à porta e bato. Então, Jesus não está dentro da igreja, Jesus está fora. Porque quem está dentro não bate a porta. Jesus, que você está batendo na porta? É o que eu quero entrar, mas o Senhor já está dentro. Faz sentido. Então, o terceiro problema é que eles perderam a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Os crentes se fecharam. O Senhor Jesus não tem mais lugar na comunidade. O Jesus não tem mais lugar no coração daqueles crentes. Eis que estou à porta. Jesus está do lado de fora. E talvez aqui nessa manhã é uma pergunta que tem que ecoar dentro de nós. Jesus está dentro do nosso coração ou está do lado de fora? Às vezes eu vejo alguns irmãos arrotando algumas coisas assim que eu fico preocupado. Eu sou presbiteriano. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas ser presbiteriano não vai te levar para o céu. Vai te levar para o céu é se você é servo de Jesus Cristo. E se Jesus está dentro do seu coração. Se Ele está dentro do seu coração. Nesse caso, dessa igreja, desses crentes, Jesus está fora. Eles perderam a intimidade com Deus, perderam a comunhão. Intimidade com Deus nos faz abrir os porões da alma e tornar conhecido o mais profundo sentimentos e desejos do nosso coração. Essa igreja tem esses problemas. Agora, o que fazer diante disso? Beleza, pastor, filmei meu coração, o negócio aqui não está muito bom não. Tem um pouco de orgulho sim. Não estou tão íntimo de Deus não. Não estou não. Jesus está sendo apenas um colega meu, não é amigo meu não. Preciso mudar isso. Eu estou me sentindo que eu espiritualmente ando meio prepotente. Há um descaso espiritual na minha vida, eu tenho que melhorar. Como eu melhoro? Te dei exemplos de vários homens à luz das Escrituras e fazendo um panorama da Bíblia que viveram intimidade com Deus. Mas quero tirar algumas lições desse texto para a nossa vida aqui nessa manhã. Alguns princípios sobre, principalmente, oração. Ser íntimo com Deus, você tem que falar com Ele. E falar com Jesus tem que ser através da oração. Oração é falar com Deus. Então observe que o primeiro princípio que a gente tem que entender é que oração não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Quem procura a igreja? Jesus. Não foi a igreja que procurou, olha aí no seu texto. Eis que estou à porta e bato. Jesus chamando a igreja. Chamando a igreja para quê? Para ter intimidade com Ele. Chamando a igreja para quê? Para sentar à mesa com Ele. Se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entrar, eu vou sentar aí. Eu lembro quando eu era pastor de jovens, eu parafraseava esse versículo, dizia que Jesus quer entrar dentro do nosso coração, quer entrar lá dentro, quer sentar com a gente e tomar uma Coca-Cola. Ele quer cear, quer ter intimidade, quer que a gente sente à mesa com Ele. Eis que estou à porta e bato. Então oração é iniciativa de Deus. Ele está nos chamando a isso. E Ele insiste conosco, desejando tempo para nós, a sós com Ele. Se alguém ouvir a minha voz, se atentar para isso, e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com Ele. Jesus falou da teologia do quarto. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora lá em secreto, você e Deus. Ô Jesus, está na hora da gente cear, senta aqui.
Lá em Gênesis, quando antes do pecado, Adão e Eva estavam no jardim do Éden, você vê o texto bíblico dizendo que todos os dias, ao entardecer, na viração do dia, Deus vinha e tinha comunhão, intimidade com Adão. A gente perdeu isso. Então é um tempo de voltar, entender que a oração é iniciativa de Deus. Entrar na casa e cear indica intimidade. Isso só é possível se eu destrancar as portas do meu ser e passar a orar. Você não chama para a tua casa, bate lá um Zé qualquer que você não conhece, vou entrar, vim comer na sua casa. Você não vai abrir, nem para os que conhecem, às vezes a gente abre. Mas você chama para a sua casa, você prepara um almoço, um jantar, aqueles que são seus amigos, que você tem intimidade. É ou não é? Então esse é o primeiro princípio. Oração não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Segundo princípio para nós, orar, marca aí, é inteira dependência de Deus, demonstrada por sinceridade. Orar é inteira dependência de Deus, demonstrada por sinceridade. Agora eu convido você a voltar um pouquinho na sua Bíblia e a abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu quero ler apenas um versículo. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz o versículo de número 22. É profundo demais. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Duas palavras eu quero destacar nesse texto: aproximemo-nos. O escritor de Hebreus vai dizer várias vezes para nós nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos diante de Deus, de maneira sincera, com o coração aberto. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Às vezes a gente faz uma oração que nem a gente acredita nela. A gente ora assim para dizer que a gente orou. Eu orei, mas a gente não acredita naquela oração. A gente sabe que ela não passou do teto. Agora Deus quer de nós esse tipo de oração? Não. Ele quer de nós oração sincera. Pastor, mas Deus sabe de tudo. Claro que sabe. Sabe de tudo. Tudo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que a palavra nem chegou nos seus lábios e Ele já sabe. Então por que eu preciso orar? Porque Deus determinou que algumas coisas Ele só vai fazer na nossa vida por meio da oração. Em segundo lugar, você só tem intimidade com Deus através da leitura da palavra de Deus e através da vida de oração. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não adianta também orar a Deus como um Deus distante. Ele está distante, Ele é transcendente, transcende todas as coisas, mas Ele é imanente, Ele mora dentro do nosso coração. Ele ouve a oração de uma criança. E eu dou aqui um testemunho que Deus ouve a oração das crianças. Eu assumi a titularidade de uma igreja em Sorocaba, igreja grande, 1000 e poucos membros, uma confusão danada na igreja, e eu estava cansado já, uma situação complicada, e eu orando a Deus, e Deus me respondia. E tudo me irritava na igreja, o som me irritava, atrasava o telão, me irritava. E eu cheguei um dia na igreja, o som estava alto, os diáconos que eram para estar de plantão estavam conversando, e aquilo foi me irritando. Aí veio uma criança, uma mãe com uma criança, disse: pastor, ela quer orar pelo Senhor, ela passou a semana inteira querendo orar pelo Senhor. E eu fui muito mal educado. Eu falei assim: eu não tenho tempo agora, mas ela quer orar, a mãe insistiu, ela quer orar pelo Senhor. Aí eu olhei para a criança, falei: ora logo que eu tenho muito coisa para fazer nesse culto, ainda tem que pregar. A oração daquela criança foi a resposta que eu tanto pedi a Deus.
Deus me quebrou aquele dia. Me quebrou. A gente precisa orar, sincero, com fé. Deus ouve as orações, como ouviu dessa criança, como ouviu a minha oração. Lá em Mateus capítulo 15, 21 a 28, diz que essa oração tem que ser uma oração humilde. Não adianta sair batendo no peito, fazendo uma oração com palavras bonitas, mas o coração distante do Senhor. E tem que perseverar na oração, irmãos. A gente está num mundo, tudo é rápido, a gente liga o computador, pá, tem que ser rápido, vai pegar uma comida, tem que ser rápido, pede pelo iFood, você já vê o tempo que vai levar, você fica controlando lá 30 minutos, 31, você já clica lá, está atrasado. E aí a gente começa a transferir isso para Deus. Ó Deus, o Senhor me responde logo, não tenho tempo para ficar orando não, e o pouco que eu tenho, o Senhor tem que responder logo. Deus não vai fazer isso, tem que perseverar na oração. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer espera aí, rapaz. As coisas não são do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Terceiro princípio para nós: oração deve ser sempre em nome de Jesus e para a glória do Pai. Isso fica claro em João capítulo 14, versículos 13 a 14. Nós temos que orar pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, a Deus Pai. Se alguma coisa pedires em meu nome, crendo vocês receberão. Crendo vocês receberão. A oração tem que ser feita no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse nome tem poder. Ele sim tem poder, nós não. Às vezes a gente canta, né? Há poder na oração, tudo. Na oração não há poder, mas aquele que ouve a nossa oração, esse tem todo o poder. Todo o poder, tudo depende dele. Quarto princípio: oração não é passe de mágica, não é uma coisa que vai acontecer assim, vou orar e vai acontecer, ó, mentalizar aqui, tudo vai acontecer de bom. Não, oração não é passe de mágica. A oração é submissão à vontade do Pai. Falei aqui no começo da mensagem, o Senhor Jesus orando no Getsemane: se possível, passe de mim este cálice, se não for, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina isso: seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Então filme o seu coração, filme o seu coração e aprenda isso, que a oração é submeter-se à vontade do Pai. Você vai passar às vezes a vida toda orando e Deus não vai responder você não. Às vezes você vai pensar em orar, orou aqui em espírito, nem falou ainda, a bênção já chegou. Pode ser. As outras vezes vai demorar. Você vai orar 30 anos, é aí que Deus vai responder a sua oração. Então presta atenção. Oração faz-nos submeter à vontade do Pai. Intimidade com Deus. Quem é íntimo de Deus vai entender isso. Não, seja feita a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. E mais um princípio para nós, o quinto princípio: oração é o meio de tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, e Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18, diz exatamente isso. A maneira que nós levamos a Deus, ao conhecimento de Deus, entre aspas, porque Deus já conhece todas as coisas, é através da oração. O caminho é esse, é um meio de graça. Por isso você tem que abrir o seu coração para o Senhor, falar com Ele. Quinta-feira aqui eu dei o exemplo de Abacuque. Abacuque se desesperou, sentiu num beco sem saída e fez 3 perguntas para Deus: por que os ímpios prosperam e aqueles que temem ao Senhor não prosperam? Por que o Senhor está mandando os caldeus, um povo mau, vir destruir a nação de Judá? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Ele abriu o coração. E lá no final, no capítulo 3, a partir do versículo número 17, ele vai dizer: ainda que tudo falte, figueira não deu frutos, a vide, a oliveira, não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, ele mudou. Ele começa indagando, Deus abre o coração dele, Deus fala com ele, ele termina: eu vou me alegrar no Senhor.
Se Deus quer fazer desse jeito, louvado seja o Senhor Jesus. Sexto princípio: não sabemos orar como convém, mas temos alguém que intercede por nós. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27, vai deixar claro para nós que é o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes você está lá passando por uma luta, você não consegue nem orar, só chora. O Espírito Santo está vendo. Ele nos ajuda a oração. Às vezes a gente começa a orar, irmão, você pode parar nisso, você começa a orar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer tal, e conforme você vai orando, Deus vai ministrando o seu coração, e daqui a pouco você já muda tudo, sua oração, você diz, Senhor, eu não quero nada não, só quero ficar com o Senhor. O Senhor me dá muito que bem, se não me dá, o Senhor abre outras portas. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Último princípio para nós: precisamos aprender a orar como Jesus. Lucas 11:1, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Jesus sempre submeteu-se, apesar dele ser o próprio Deus, à vontade do Pai. À vontade do Pai. E quero concluir essa mensagem, aula, citando algumas verdades para nós. É que a oração deve ter o dom da intimidade, porque orar é conversar com Deus. E quero citar aqui 4 frases de 4 homens que ao longo da história mostraram ser íntimos de Deus. Martinho Lutero, que viveu entre 1483 a 1546, ele disse: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Quanto mais apertavam a agenda de Martinho Lutero, mais ele aumentava o tempo dele de oração. Quanto mais ele tinha compromisso a respeito da reforma protestante, ele passava mais tempo de joelhos no chão orando a Deus. E nós temos que aprender com ele. João Calvino, que viveu de 1509 a 1564, ele disse o seguinte: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Você está se sentindo aflito, angustiado? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. D.L. Moody, um grande pregador que viveu no século XVIII, ele vai dizer que aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra pelo pecado, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. E quero encerrar com uma frase de um escritor muito conhecido que viveu entre 1898 até 1963, C.S. Lewis. Ele disse: as minhas orações não mudam a Deus, mas mudam a mim mesmo. A mim mesmo. Queridos irmãos, que essa palavra possa inspirá-los a ser íntimo de Deus. Amém?